Mr. Bruno Van Enck. Primeira pergunta que eu tenho que te fazer é o seguinte: tá bom meu cabelo ou não? Tá ótimo, maravilhoso. Tem tempo que eu vejo. Ele até tinha um pouquinho Cortei mais de ontem, cor. pô. Tinha até um pouquinho mais de cor antigamente, né? Já tem Não, quase não. 11 anos que a gente corta lá na Tá ficando Corleone. branco. Ah, maravilhoso. Mas ontem a gente se encontrou lá, né? Ontem a gente se encontrou na barbearia. Corto lá. Também uma bronca falou assim: que difícil que é falar com esse cara no telefone. Quando eu tô lá dentro da barbearia, principalmente em respeito, em carinho Claro. aos caras que são fiéis como você, deixa o celular no bolso pra falar com oi pra todo mundo ali. Então vamos lá. O que o Bruno Van Enck faz hoje? Qual Bruno que é o Van Enck é teu... empresário, ele é vendedor. Fácil ser Ele empresário no Brasil, né? Eu nasci no comércio, né? Barriga do balcão, Que porta comércio? aberta, Conta recebendo um todos pouco os aí. dias. Que Meu pai tem um restaurante há 40 anos no mesmo lugar. Alemão, né? Um restaurante alemão dentro do Shopping Center Norte, ele tem um outro ali na rua também, mas basicamente ele tem há 40 anos esse restaurante. Meu pai é muito jovem, vou fazer 42 anos, ele tem 65. Aliás, depois a gente vai falar da relação que você tem com seu pai, que eu acho muito legal. E virou um fenômeno das redes sociais, né? Se tem alguém que foi um Fenômeno, camaleão, ele aos 64 anos Nós vamos descobriu. entrevistar ele, então. Aos 64 anos ele descobriu a rede social. Hoje, é algo muito impressionante, os números dele, você pode pegar todas essas meninas que começaram lá atrás, se quiser, todas essas muito grandes, cara, elas não têm os números deles, né? Eu sigo ele. Fez uma publi, me humilhou, né? Meu pai fez uma publi com 27 milhões de visualizações. Os vídeos dele batem milhões de visualizações e você entra nos comentários ali, são só comentários assim muito carinhosos. Ele tem 5, 6 mil comentários lá num vídeo dele. Que legal. Então Você começou comecei com meu pai. Lá trabalhando mesmo pra ele. Trabalhando mesmo. Com ele. É assim, quem tá nos assistindo aqui e por um acaso algum dia trabalhou na vida com restaurante, sabe o que é? É bizarro. Restaurante dentro de shopping. Eu tenho muito amigo que tem são donos de restaurantes. É muito difícil, cara. É muito difícil. Assim, a gente tem que abrir todos os dias, 7 horas da manhã, dentro do shopping, porque tem que estar aberto, por mais que não vá ninguém, você tem que estar aberto às 10. E o shopping institui que tudo que é de lazer no shopping fecha só meia-noite. Só fecha dia 25 de dezembro e dia 1º de janeiro. Dia 31, dia 24, vai no horário mais reduzido, mas vai lá também. Então, quando... Mas trabalhava mesmo lá? Trabalhava mesmo. Eu comecei lá aos 12 anos. A minha vida sempre foi ver o meu pai trabalhando, porque enquanto eu estava acordado, o restaurante estava aberto, ele estava sempre trabalhando. A gente não tem... Hoje a gente tem muita facilidade na vida. A gente tem telefone de celular, a gente tem câmera no próprio celular, a gente consegue ter... Eu tenho 55, cara. Imagina na minha época que não existia celular. Né? Acesso direto a tudo que você precisa fazer hoje. Então eu sempre vi ele muito preocupado, eu sempre vi ele passar 2, 3 vezes no dia do trabalho se a gente fosse fazer alguma coisa. Então, era muito natural que para eu conviver com meu pai, era eu ir no trabalho dele, que era uma coisa muito boa. Legal. Então, aos 12 anos de idade, eu comecei a trabalhar lá com ele. Não existia cartão de crédito naquela época, débito. Era cheque ou dinheiro. Checão, né? Lembra? Lá são 400 lugares no restaurante dele. Então, todos os dias era um calhamaço assim de cheque. Então, o meu primeiro emprego que eu tinha lá com ele, eu pegava os cheques, eu fazia 3 somas, elas tinham que bater, eu entregava pra ele. Cheque sem fundo. E aí, via motivons. Mas aí eu tinha que carimbar o favorecido, que era o nome lá do restaurante do meu pai. O carimbo cruzador, para evitar que se alguém roubasse o cheque, pudesse sacar ele na agência, que você ia até a própria agência do cheque, você podia sacar o dinheiro. Falar então, em camaleão, hein, meu? Somente para depósito na conta do favorecido. E atrás, o número de agência e conta, somava tudo aquilo. Logo depois eu ia para o banco fazer esse depósito, depois eu comecei a levar as duplicatas, né? Hoje duplicata tem um outro sentido, mas que é o boleto bancário. Lá. O caixa do banco fazia a autenticação, eu levava isso de volta para o escritório e eu colocava uma em cada pasta. Pasta da Eletropaulo, pasta da água, aluguel do shopping. Quantos anos mais ou menos você tinha? Eu tinha 12 anos. Já fazia isso? Já. Caramba, cara. Você aprendeu meio que... assim... Aprendeu na raça mesmo, então. Mas assim, para contar uma história, nós 12 anos, estava lá trabalhando de office. Outro dia eu gravei um podcast, né? Começou aos 12 anos como office boy. É sensacionalismo. Trabalhava no restaurante do meu pai. Teu pai, lógico. Uma empresa familiar, restaurante pequeno, sem grandes... Mas você já tinha pelo menos Tava no ambiente, né, de trabalho. Via lá o garçom, via lá teu pai. Era para eu ficar mais tempo com meu pai, mas eu lembro que já quando eu tinha 7 anos, de vez em quando eu ia eu sempre frequentei o restaurante lá o tempo todo. Desde muito pequeno. O shopping era seguro, então tinha lá um Playland. Vocês moravam por lá? Morava lá, meu pai era lá até hoje. Aí tinha um Playland, tinha cinema, tinha um monte de coisa que eu ia ficar com meu pai. Pô, o shopping era um lugar de entretenimento. Meu pai nessa época tinha... Eu nasci, ele tinha 23 anos. Novo, hein? Então, assim, com os 30 e baixos, eu tava lá com ele.
E aí eu lembro que aos 7 anos, no restaurante você recebe algumas mercadorias em caixas de madeira. Então você tem a caixa de madeira do tomate, como o tomate solta água, aquela caixa de madeira ela é descartável. Então é uma madeira bem fininha, mas a laranja vinha numa caixa de madeira Mais muito rígida. E eu lembro que ele virava aquela caixa de madeira, colocava no bar e eu ficava tirando chopp. Não era que, meu Deus, eu estava substituindo alguém, sim, não. mas tava lá aprendendo, né? E eu lembro de uma pessoa vir um dia e falar, pô, que coisa legal você pegar o teu filho e mostrar para ele de onde que sai o dinheiro, de onde sai o sustento da família, legal. o que é trabalho, né? Você imagina hoje uma criança de 7 anos tirando chopp num restaurante? Não, já vai... O que iria se dizer? criticar, Né? O mundo mudou bastante. Mudou muito, né? Eu acho que não é... Aliás, tem a ver com isso, né? O mundo muda continuamente hoje de uma velocidade muito mais rápida do que na minha época, porque a gente tem a internet, a gente tem esses aparelhos aí que a gente tem acesso à informação, então se a gente não se adaptar mesmo, né, se a gente não olhar o que está acontecendo, a gente vai morrer, certo? Sem a menor sombra de dúvida. E aí conta um pouco mais, aí como é que você resolveu que você, depois que você estudou tudo, você ia empreender, ou você foi trabalhar em alguma empresa? Não, nunca. Não. Trabalhei com meu pai ali por um bom tempo. Em 2008, eu resolvi fazer uma coisa paralela a ele. Meu pai, com todo o gás da idade, eu tinha acabado de sair da faculdade. Eu acho que, se alguém já trabalhou com pai, um dia que está escutando aqui, sabe exatamente o que é isso. Por mais que você trabalhe, faça, se forme, sai de lá economista, fui estudar gastronomia, um monte de coisa para gerir o restaurante em todas as etapas, acabava sendo... Ele era meu pai no final do dia. Não é difícil, cara. Então, acaba ficando uma relação um pouco chata. E que, pô, meu pai é meu melhor amigo. Meu pai é o cara que eu mais isso é muito admiro legal, no cara, mundo. eu vejo então, isso. Falei, cara, eu quero ter um pouquinho mais de autonomia aqui comigo. E eu abri uma empresa perto do Shopping Center Norte, minha. Eu tinha lá 100 chopeiras, eu tinha uma Fiorino, um caminhãozinho. E eu fazia o que hoje o Brahma tem, o Brahma Express. Então eu levava para casa. Delivery. Não era nem o Zé Delivery, eu levava a chopeira com o barril de chopp para casa das pessoas. Chopeira mesmo. E aí na segunda e terça-feira eu ia na casa das pessoas para retirar isso. Foi bem? Foi bem, funcionou lá até a abertura, até 6 meses depois que eu abri a Corleone. Então era um negócio que eu trabalhava nos 2 lugares ao mesmo tempo, porque eu recebia pedidos, né, durante a semana, quinta, sexta e sábado eu fazia a entrega, segunda, terça e quarta a retirada de tudo isso. E assim eu juntei o dinheiro, mas... Cara, de novo, é um restaurante, né, dentro de um shopping. Não tem o que a gente florir demais nisso, de falar, meu Deus, que algo muito complexo que a gente faz. Administrar restaurante é difícil pra cacete. É difícil. Mas você tá falando de hoje, de marcas grandes que têm fundos de investimento, que tem o controle e tudo mais. Cara, quem trabalhou ali, quem criou a tua empresa aos seus 20 e poucos anos, nos anos 80 e 90, cara, é calculadora, aquela que sai a bobina, o livro caixa, não tinha essa... Eu não vou falar facilidade de hoje, mas não tinha a tecnologia de hoje. Então, aprendi muito na raça. E a tecnologia facilita muita coisa, cara. Claro que sim. Mas eu tô falando ali da base, a maior escola do mundo foi eu trabalhar todos os dias lá com meu pai. A gente vende restaurante na família, hoje acho que tem 114 anos de restaurante. Eu que pulei fora desse barco. Então, meu pai já sabia o que fazer no restaurante por conta do avô dele, que depois passou para os pais já vem dele. De geração para geração, achei que era do teu pai. E aí ele inaugurou o dele sozinho dentro do Shopping Center Norte. Está lá há 40 anos. Então, quando a gente faz alguma coisa repetidamente todos os dias, é natural. Pô, eu cresci vendo fazer aquilo. Claro. Eu participei de tudo de escritório, participei de bar, cozinha, controlava salão. Então... quando eu abri essa primeira empresa, era meio que um grito de independência que eu acho meio natural. Independência é mais ou menos que não saiu muito do mercado, assim, né? Que não saiu do mercado, eu fazia muita propaganda do chopp. O restaurante do meu pai é alemão, ele era especializado em chopp, em cerveja. Então eu fazia na própria mesa, eu fazia a divulgação daquilo. E aí... E quando veio a ideia da Corleone? Cara, a Corleone foi o seguinte, eu estudava... Eu nunca mais me esqueço, cara. Um dia que eu fui lá, eu conheci, não sei como, porque eu sou um cara curioso também, né? E, abriu a Corleone. Sei lá como é que eu fiquei sabendo, cara. Não sei se alguém me indicou. Eu sei que eu cheguei lá. A rede social foi muito forte no começo. Será que foi isso, cara? No começo? Tinha 90% muito. Da rede já tinha muito Instagram, essas coisas, né? Não, né? Ele estava começando justamente por isso. Quem estava embarcado na rede social naquela época, no Instagram, tinha muita audiência.
Então, eu comecei a postar Com menos, coisas é lógico. que eram interessantes, que nada mais são do que eu pegava fotos no Pinterest que tinham a nossa identidade, que formavam, de alguma maneira, o nosso branding, É, que eu passava, então eu postava fotos de motos exclusivamente do estilo Café Racer. Eu postava mulheres exclusivamente tatuadas. Eu postava cervejas. Nós vamos falar disso, isso é muito legal, cara. Vamos lá. Eu lembro que eu cheguei esse dia, você tava sentado lá com o meu computador, você tava meio... Se eu tava no computador, eu tava pagando conta. Eu tava exatamente, digitando código de barra. exatamente, você tava mesmo. E aí eu conversei com você. Alguém me falou que você era o dono, e eu falei com você. Estamos falando de 11 anos atrás, sei lá. E eu achei muito legal. Falei, nossa, que coisa diferente. Eu sempre gostei de coisa diferente, assim, né? E era uma proposta. A barbearia em si era um lugar tradicional, certo? Né? Aquele cara cortando cabelo direitinho, igual. Que ele já né? nem existia mais no mercado. Teve um gap aí que foi Teve um gap, né? Daquelas barbearias tradicionais. A barbearia, ela meio que acabou. Tudo se passou para um salão unissex, que de unissex ele não tem nada, é um salão feminino que atendia homens. Que o homem não fica à vontade. E que a gente não ficava à vontade. Exatamente, é isso mesmo. Aí você viu você percebeu esse movimento, é isso? Não. Ah, não? Não. Como é que então surgiu? De onde veio a ideia de restaurante para cabelo? É que assim, cara, depois que as coisas dão certo, é fácil a gente querer fazer sensacionalismo e fazer parecer ser algo brilhante. Mas eu sei que não foi fácil, né? Porque eu vi. Eu tenho muito acompanhei. orgulho, assim, né? Todas as fases que eu passei lá, que elas foram incríveis. Era assim, eu estudava na FAP na época, morava nos Jardins e trabalhava lá no Shopping Center. Eu conhecia muita gente. E eu apresentava muito as pessoas para outros. Ah, pô, Paulo, você tem uma empresa de branding? Porra, tem um amigo meu que ele tem aqui ele assumiu o cargo na empresa da família, eles estão precisando dar uma atualizada em tudo. Conheçam Legal. um ao outro. Conectava. E eu nunca cobrei para fazer isso, porque era muito natural. Era por de conhecer amizade muita mesmo, gente. sim, eu faço muito eu isso sempre também. recebia convite para ir para tudo que é lugar, que na época não existia isso. Eu ganhava já as coisas assim dos outros para experimentar ou para porque de alguma maneira, mesmo fora do digital, tinha uma certa influência com um tanto de gente que eu conhecia. Sim. Então, tudo foi acontecendo muito naturalmente, se encaixando, mas claro, eu tenho que perceber a oportunidade e ir atrás dela. E qual o meu foi a lance era, oportunidade? ninguém ia até um shopping, atravessar a cidade para comer um joelho de porco que eu conhecia, que frequentava ali FAAP, Itaim Bibi, na época você tinha Disco aqui em São Paulo, que era uma casa que era um fenômeno, era difícil pra caramba de entrar lá. Se eu te contar uma coisa, você não vai acreditar. Eu nunca fui no Center Norte. Cara. Nunca foi no Center Norte? Nunca. Lá é impressionante. Eu nasci aqui no Campo Belo, vivi a minha vida inteira aqui e eu nunca fui no Center Norte. Eu fui na Expo Center Norte. Mas se eu te disser que eu fui no Shopping Center Norte... O shopping é uma máquina. Não, sim, mas eu tô falando porque são cidades dentro de uma cidade, né? A gente não se desloca pra Zona Norte pra fazer alguma coisa, ainda mais de lazer. O shopping inaugurou em 1984 lá. E bizarro. É uma empresa familiar. Durante muito tempo ela foi administrada... Os caras vão fazer um monte de coisa agora lá, não vão? Estão fazendo já. Mas ela foi administrada pelo dono, que era o engenheiro que projetou o shopping, inclusive, que era o Kurt Baumgart. E ele foi um cara muito brilhante e ele ficou lá até, infelizmente, ele faleceu. E assim, o brilhantismo dele, assim, eu já lembro ele muito senhorzinho, mas meu pai, ele já frequentava o restaurante do meu avô, quando meu pai era criança. Então meu pai sempre contou muitas histórias, ele tinha muito carinho lá pelo meu pai. E ele, até hoje, eu lembro sempre que a gente subia na administração do shopping para tratar algum assunto, sendo uma empresa familiar com outra loja familiar, era muito mais fácil de resolver as coisas, né? Era muito mais... O mundo não era tão complexo, ele não era tão chato. A gente tem muita tecnologia hoje, mas a gente tem muita burocracia. Ao mesmo tempo que a gente tem muita burocracia, a gente tem pessoas com falta de coragem de tomar... Ficou frio a relação, né? Você lembra, não sei se você já leu a história da Casas Bahia, que eles davam crédito olhando na mão do cara, né? Se o cara falava, eu sou pedreiro, ele olhava na mão do cara, não, essa não é mão de pedreiro, né? Pra ganhar crédito. Então, assim, hoje virou um sistema que ninguém fala com ninguém, né? A tecnologia tem esse lado frio também, né? Pra concluir do Center Norte, já você não conhece, lá tem uma placa que, se eu não me engano, ela tá lá até hoje, que é uma placa de bronze da inauguração do shopping, em 1984, que diz, o Center Norte é anticrise. Olha que legal. Que bacana, eu não sabia. E uma coisa forte pra você colocar na porta da tua empresa, né? Bacana, hein? Com um dono administrando. Como se fosse um propósito, né, cara? Como se fosse e assim, uma força que você traz pra quem movimenta o shopping são os lojistas, né? Você traz uma tranquilidade, né, pros caras. Mas traz. Mas volta pra Corleone lá. E aí, eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa onde eu reúno essas pessoas, onde eles acham interessante. Tô conectando e aí, né? Onde elas acham interessante frequentar.
que eu vou fazer? Eu sei vender comida e bebida. Trabalhei, nasci num restaurante, mas eu gostaria de abrir algo que fosse aqui no Itaim Bibi, onde é a nossa primeira loja, a Vila Olímpia, são todos os pontos onde eu queria abrir, onde eu abri depois as outras unidades. E aí eu falei, se eu sei vender só chopp, né, bebida e comida, só abrir alguma coisa que seja assim, mas o problema é, quantos bares e restaurantes abriram nos últimos 5 anos no Itaim Bibi e eles continuam abertos? Muita moda. Muita moda. Ó. E, Bar é e uma duro, moda né, a qual é assim, todo mundo faz tudo igual. Eu vou fazer um bar diferente de tudo, tá? Só arquitetura, porque você vai colocar a cerveja da Ambev, que todo mundo tem. Que uma padaria, às vezes, se preocupa mais em ter uma cervejeira que vai vender ela perto de zero, do que um de bar 0 grau de sofisticado. temperatura, do que o bar ser sofisticado, que você esqueceu de treinar a brigada, ou que você esqueceu de O que uma básico. cerveja, ela não pode vir a 8 graus. Boa. Né? Então, e vai custar metade do preço. Uhum. Então, é commodity. Passa a moda. Aí Se bar você não vive Você a falou bar essência, não, então. se você não tem um brand, se você não tem a tua identidade muito bem formada, que você vai oferecer para o teu cliente muito bem formado, fatalmente você tem que Teu mudar de posicionamento, ponto, né? reformar, Exato. trocar de nome toda hora. E aí eu falei, não pode ser um bar e um restaurante. Vamos fazer o seguinte, vou fazer um bar, um lugar assim com uma cara de um gentleman's club, né? Onde os caras vão lá se encontrar e tomar cerveja, e fumar um charuto, e fazer toda essa coisa que vocês já estão acostumados que hoje na barbearia tem. Só que para esse cara voltar lá e ser interessante, eu vou criar alguma história para ele frequentar lá e não ir no meu concorrente. Eu vou colocar umas cadeiras de barba, então o cara toma cerveja, tem 450 rótulos de cervejas especiais, A ideia tinha é cozinha com a comida essência e tudo. começou daí, né? Começou daí, e aí eu tinha... Eu lembro que tinha um monte de cerveja, um monte de tipo de cerveja lá. Só que no dia que eu... E foi uma loucura, porque eu falei que eu ia abrir esse negócio e aí que ele seria uma barbearia. Mas na minha cabeça era assim, vou colocar 2 barbeiros ali, eu vou encher de gente tomando cerveja e se o cara quiser ele corta o cabelo e aí eu tenho uma cara de uma barbearia. Peguei e fui para Nova York. Então não era uma barbearia que tomava cerveja, era uma cervejaria que cortava o cabelo. Mas desde sempre foi Barbearia Corleone. Tá? Já começou com... E aí eu peguei uma mochilinha, peguei um dinheirinho, fui para Nova York. O celular era caótico em 2012 para tirar foto, em 2013 para tirar foto. E aí eu fui para lá para me inspirar. Então peguei, me hospedei ali em Chinatown e eu andava na rua de um lado pro outro. Ah, nossa... Isso aí já é uma característica de camaleão, sabe? De ser curioso, de olhar em volta, né? E fui para me olhar inspirar o que tá acontecendo no mundo. Eu né? fiz isso 7 anos seguidos. Eu fui para lá e ficava 10 dias sozinho, só me inspirando. Ah, da onde você trouxe essa ideia? Pô, como assim de onde você trouxe essa ideia? Quer dizer que a gente não pode inventar nada? Brasileiro é o povo mais criativo do mundo, a gente não pode criar nada. Não pode criar nada. E a prova disso, eu fui em 2 barbearias só em Nova York. E tinha a ver com a Corleone, não? Mais ou menos. Só o ambiente. Não, eu não sabia nada de barbearia. Então eu queria saber se a pessoa que me atendia e agendava horário era a mesma que cortava meu cabelo. Será que era a mesma que ia me vender produtos depois para eu aumentar meu ticket médio? Será que ela cobra na volta? Se eu for agendar, como eu agendo? Será que eu ligo, eu mando e-mail, eu entro pelo site? Não tinha aplicativo naquela época. E eu não sabia nada. Então eu entrei em 2 barbearias, eu prestei muito atenção em tudo que estava acontecendo, que era isso que eu tinha que fazer para o funcionamento da minha. Eu não olhei se o nome dela, o que o cara fazia dentro da barbearia. Porque senão, pô, a cópia... Eu não acabei de falar que a moda passa e os lugares fecham? Exatamente. Aí eu andava na rua, eu prestava atenção em que tipo de grafite tinha na rua. Eu prestava atenção como é que os homens... Eu não entendo nada de moda, mas eu prestava atenção como é que os homens estavam se vestindo. Eu entrava em restaurantes e eu via que tipo de copo Olha isso, que legal. eles serviam. E eu fiquei 10 dias fazendo só isso. E aí eu tirava umas fotos lá para me inspirar de coisas da rua. E aí eu pensei, bom, naquela época, só tinha muito seguidor quem era artista da Globo, quem era cantor. Não existia a figura ainda do anônimo que conseguiria influenciar pessoas. Só o estrela Nem mesmo. o termo não tinha influenciar. Não. Né? Era uma propaganda. Era o formador de opinião. É. Pô, formador de opinião. Como é que você era o formador de opinião antigamente? Só se você fosse rico. Era ser rico. Ah, o formador de opinião. Sabia que o cara era rico. Exato. Então... Eu pensei assim, pô, eu tinha uns 600 seguidores na rede social. Pô, metade é homem e metade é mulher. Eu só quero falar com a metade dos homens. Eu vou perder seguidor, porque eram as pessoas que eu conhecia. Eu vou perder seguidor porque as mulheres não vão querer ver aquilo.
Aí eu fui lá e não tinha stories, não tinha nada. Não tinha. Eu criei uma legenda lá, coisa, e falei, olha, eu vou abrir uma barbearia no Brasil, vim para Nova York para me inspirar, vou postar todas as inspirações que eu tenho aqui, ela chama Barbearia Corleone, e para não ficar chato de as pessoas que não vão ter interesse de ver isso aqui no meu perfil, eu já vou começar a publicar tudo lá. Naquela época já tinha o Pinterest. Eu baixava fotos no Pinterest, eu já saí daqui baixando fotos no Pinterest para saber o que eu queria montar, qual Legal, que seria a experiência. Quando eu cheguei lá, eu lembro que eu encontrei um Mustang vermelho, lindo, fastback na rua, tirei foto Antigão, e publiquei. daqueles antigos ou... O antigão, 69. 1969. É. Aí eu coloquei foto, aí eu falei, bom, eu preciso criar uma hashtag para cada tipo de foto que eu vou colocar. Então eu lembro que eu tinha comprado um livro uma vez que ele se chamava Toys for Boys. Ele mostra relógio, carro, moto e tudo mais. Legal. Eu falei, vou colocar Toys for Boys Corleone na hashtag. Publiquei a foto. Aí, num outro lugar que eu fui num bar muito interessante que ele chamava Apotec. Era onde funcionava uma farmácia em Nova York. Eles tinham... essa farmácia faliu na depressão. O imóvel era muito grande. Os antigos donos do imóvel fecharam uma parede e fizeram uma loja menor em Chinatown para atender lojinhas da Chinatown. Legal. E aquilo ficou esquecido um tempão. Falei, caralho, olha que história interessante isso. Tô num lugar com uns móveis super antigos que os caras estão me servindo bebida e tudo mais. Aqui, pô, você pensa em Brasil, é a mesma coisa, tudo, só um arquiteto que fez diferente, não teve uma essência. E aí eu coloquei aquilo. Tem história, né? Tem história, né? Inspiração Corleone. Aí eu pegava foto de cara andando na rua, ou pegava foto do coisa e colocava lá, estilo Corleone. Eu criei... Tudo isso veio de você, você não tava... Tudo veio de mim, de maneira muito intuitiva, e no final das Muito contas eu tava fazendo o quê? Um legal. brand book, meu. Um brand book total. Só Que é que, uma o história, que né? rolou? Ninguém publicava esse tipo de conteúdo. E por que mix. Corleone? O Corleone foi o... Corleone é interessante a história. Não faz alusão ao filme, por motivos óbvios. Mas foi o seguinte, eu cheguei para uma designer e falei, me ajuda a criar Uma marca. meu logotipo, né? Se chamava logotipo. Sim. Não era uma logomarca ainda. É. Era o logotipo. Ela falou, tá bom, me Aliás, conta é a mais história. certo o logotipo. Logomarca é errado, sabe por quê? Logo quer dizer marca. Então é meio que pleonasmo. Logo, marca, é como se falar... Como se Subir fala, pra cima. é como se estivesse falando marca. Interessante, né? Bom, e aí eu cheguei nesse bate-papo com ela, ela falou, me conta a história inteira. Aí eu contei. Porque hoje é fácil falar, vai lá e vê. Naquela época era toda essa inspiração, essa coisa de Nova York que eu contei, o que eu esperava, quem era meu cliente, quem que eu imaginei. Mas o nome também? Não. Ah. E aí, como é que vai chamar? Bom, ela te perguntou. Aí eu falei, bom, tem que ser um nome fácil para grudar na cabeça das pessoas. Porque eu vou ter basicamente um grande bar dentro de uma barbearia. Você vê como de perto nem toda história ela é brilhante, né? Vai se chamar Barbearia. Aí ela olhou pra mim, ela falou... Não, pelo amor de Deus. Ela falou, você vai fazer essa entonação idiota toda vez que perguntaram como é que chama a sua barbearia? Você vai falar barbearia? Barbearia. Aí eu falei, putz... Bom, vou pensar em outro nome. Daquela frustrada. Aí ela falou, não, vamos pensar agora, de uma vez. Esse aqui é um lugar que remeta aos anos 70, onde se perdeu a barbearia, que homens vão. Você me falou que você alugou um ponto na frente de uma delegacia. Delegacia com, os caras com arma, máfia, meio máfia. Tem que ser um nome que remete logo, põe Corleone. Que legal, cara. Sem nenhuma alusão. Você sabe que a gente trabalha com name, é muito difícil, cara, name. Cara, é mas muito isso... difícil, cara, assim... Isso brotou em 30 segundos. E aí igual a história, não sei se você sabe, a história da Nike é assim, né? Sim. Você leu o livro? Assistiu os... a história da Nike é assim, uma estagiária criou o nome lá e fez o logo, pagou $30 pra ela. E aí eu voltei pra cá inspirado, falei, é isso, registramos, fiz a maneira correta de como fazer com isso. Só quando eu voltei dessa viagem, eu tinha 10 mil seguidores no Instagram. 10 mil seguidores naquela época era muita coisa. Porra, muita coisa. Não eu, Bruno. Eu, Barbearia Corleone. Que legal. E gente famosa, seguindo. Ficou cool, né? Ficou um negócio meio cool. Porque assim, foi talvez da internet um dos primeiros perfis que você seguia para realmente se inspirar. Eu não tava vendendo nada, de inspiração. Que legal. Porra, hoje, tantos anos depois, é meio redundante você falar um negócio hoje, claro, todo mundo de maneira muito intuitiva, eu chutei isso e fiz. Só que olha o seguinte,
Essa viagem foi em novembro. Eu inaugurei ela em julho. Eu fui contando passo a passo da construção da Corleone. Então você imagina, se alguém tivesse mais expertise, recurso e profissionais para fazer isso, teria aberto na minha frente e eu teria perdido toda a minha ideia porque eu ingenuamente contei essa narrativa Você toda podia na rede ter social. entregue pro outro, né? Com Mas mais por que ninguém poder, fez com mais isso? grana. E hoje eu sei, né? Mas por que ninguém fez isso? Por quê? Porque todo mundo achou que não ia dar certo e eu É. era o louco. A gente precisa ser um pouco Então louco, acho que né? eu fui, eu acho que na época eu pareci tão maluco pros outros que isso não foi uma coisa nem atrativa. Eu lembro que as pessoas passavam e falavam assim, cara, o cara alugou um ponto no meio do Itaim Bibi pra fazer uma barbearia, meu Deus do céu, não vai durar 2 Cara, meses. eu não, sabia? Eu sou um cara que gosta de analisar negócio. Quando você abriu, eu falei, vai dar certo esse negócio, cara. Engraçado. Ela tem muito amor lá desde o começo. Porque eu acho que tem autenticidade. E Tinha muita hoje, verdade, a verdade vende, né? A verdade, verdade faz vender. autenticidade e era diferente, era um negócio cool mesmo. Pô, eu nunca tinha ido numa barbearia onde o cara chegava e falava, quer uma cerveja? Como assim quer uma É cerveja? a primeira cortesia. Ontem eu cheguei lá, E foi estratégico pros outros ficarem bêbados. ontem aqui, não sei como é que vai ser, mas ontem que você me viu lá, eu cheguei mais cedo, pedi um amendoinzinho, pedi uma Coca Zero lá, porque tava no meio do dia, não queria beber uma cerveja, mas fiquei lá, cara, numa boa, esperando meia hora, porque eu cheguei mais cedo. E o meu intuito é que você vá realmente é fique. gostoso, cara, porque eu conheço pessoas também, a gente tem amigos em comuns que às vezes se encontra lá, então realmente um negócio muito bacana, cara. Então assim, e aí o resto é história, né? O resto a gente já sabe que um baita sucesso, né? Eu sei que também é importante a gente falar das nossas vulnerabilidades e os nossos desafios, né? Gerir gente não é fácil, Uhum. né? As marcas camaleoas ou as pessoas que são camaleões, a gente tem que entender que hoje tem várias gerações trabalhando ali dentro, vários tipos de pessoas, vários backgrounds diferentes. Então, Cada um na sua velocidade, inclusive. cada um na sua velocidade, cada um na sua crença, né? Como é que é esse desafio de você gerir gente? Porque hoje, para mim, também, o maior desafio é gerir gente, né? Uhum. Como é que é isso? Olha, como eu vinha de um restaurante dentro de shopping que a gente tinha que ter 3 turnos para tanto ficava aberto lá, inclusive a gente tinha que ter uma equipe de folguistas, porque você trabalha 7 dias na semana, você precisa dar, quem trabalha no domingo, você precisa dar uma folga na semana e um domingo no mês também. Lá tinha mais ou menos umas 100 pessoas, e de novo, eu trabalhei eu e meu pai, a gente não tinha nem gerente lá. Então, eu meio que cresci sendo que aquilo era o normal, assim, Mas o de estilo lidar do com teu gente. pai de liderança, porque estilos de geração, de liderança de geração são diferentes, né? Eu tive chefes, eu trabalhei no mercado financeiro, eu tive chefe que era tudo louco, cara. Era chefe que tava escrito chefe na porta. O cara berrava, gritava, jogava a cadeira pra cima. Hoje não dá mais pra fazer isso. Então, assim, qual era o estilo de liderança do teu pai e o teu estilo de liderança? Eles são bem diferentes, inclusive. São diferentes? São. Apesar de ser a mesma formação ali, eu tinha algumas ideias diferentes sobre meu pai. Mas isso foi uma das minhas primeiras preocupações. Por quê? Eu vejo que os caras gostam de você ali, os barbeiros ali. Os E, profissionais. cara, é assim, eu vejo mais eles do que a minha família. Eles cuidam de você na cadeira durante 45... Não pode existir uma guerra, não pode existir uma relação... Essa relação que, infelizmente, ela se substituiu a luta de classes pelo ódio entre as classes. É uma pena, né? Que, Essa polarização. Os últimos governos todos têm feito isso. Uma pena, que o patrão é o malvadão. É o vilão, né? Mas pensando nisso... E o que você falou agora, desculpa, mas colaborador feliz, cliente feliz, né? Que é o que você está falando. O cara precisa estar bem com você para ele tratar o teu cliente bem ali, certo? Sim. É isso. Mas eu pensei isso logo no começo. Eu sou suspeito que eu sou muito bem tratado lá pelo Ale Muniz, cara. O cara Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Cinéfilo, Ele virou meu culto. amigo, cara. Ele é incrível. Ele virou Tá meu com ele amigo, desde me o começo. indicou onde fazer tatuagem. Ele tá A desde o gente começo conversa comigo. sobre música, que eu toco violão, tô aprendendo guitarra, ele toca também. Então ele virou um amigo. E ele é um cara. coração. Ele é um cara muito bacana. E ele fala assim, Muito cara, bacana. aqui, ó, é o último lugar que eu vou trabalhar na vida. Eu quero trabalhar muitos anos. Você não me enche o saco? Eu gosto de você, eu gosto desse Gosta trabalho, eu ganho bem. Mas como que isso foi estratégia, de novo, muito intuitivo, mas estratégico. Eu fui observar quais eram os players que existiam no mercado, não de barbearia, que a gente não tinha na época, mas quais foram os players de mercado para corte de cabelo. Repare, todos os grandes players, o nome do salão é o nome Do cara. do cara. É. E aí Muito ego envolvido, né? eu comecei a fazer, aí eu falei, olha, eu vou fazer minha pesquisa de campo.
Meio que inspirado até nas Casas Bahia, né? Que o dono das Casas Bahia, ele ia escolher um ponto, ele ia 3 vezes por dia no ponto, via quem passava, Sim. se tinha sacola, e era Que é assim que aquela ele escolhia. inteligência que eu te falei, intuitiva pra caramba, Foi né? intuitivo. Eu contratei uma de geolocalização de um monte de coisa lá, furou tudo pra uma loja que eu fiz, tudo. Tudo. Então sou eu, de novo, que vou e faço exatamente a mesma coisa Boa. inspirado nele. E aí eu falei, vou na minha pesquisa de campo, vai ser a melhor do mundo. Eu fui num salão de cabeleireiro aqui no shopping Iguatemi. E aí eu cheguei assim, de maneira muito sonsa, assim. Falei, tudo bem, por favor, eu quero cortar com Ciclano, o nome dele escrito em cima. Aí ele falou, a mulher deu risada, ela falou, não, mas Eu você sei tem hora qual- eu sei marcada? qual é Que que ele você tá nem tá falando. aqui. Aí eu falei, que é um amigo querido. E aí eu falei, ele não tá aqui? Não, mas nossa, mas assim, você já marcou horário? Eu falei, não. O filho dele faz jiu-jitsu comigo. Que são incríveis, a história é Aham. maravilhosa. E aí, eu falei, não, mas tem o nome dele aqui na porta, eu quero cortar com ele. Aí a mulher meio que deu risada assim, e eu sonso lá, né? Então tá bom, quem você me indica? Aí ele olhou lá, trouxe o cara. Aí chegou, eu falei, tudo bem? Como é que você chama? Ah, Paulo. Você corta bem que nem o cara? Porque eu vim aqui pra cortar com ele. E eu vi ali o O que ego. aquilo significava. Eu não vou nem levar essa vertente, era assim, eu vi um conflito do cara que tá na linha de frente, de como ele se sentia. Eu vou falar dele. Sei. Ah, entendi. Do cabeleireiro É que eu te perguntei que ia me como é que é a tua atender. relação. Aham. E aí eu falei, tá aí. Eu tenho que ser explícito que eu nunca vou pegar uma tesoura na mão. Ponto. Não sou concorrente Dele, do meu barbeiro. Qual é o nome da minha barbearia? Não tem nada a ver com o Bruno. com o Bruno. Então, quem é a estrela da Corleone? É o barbeiro. É a marca. Ah, a marca, tá. Boa. Todos os que estão dentro da operação, enquanto eles estão na operação, eles são estrela igual. Se o Alê falhar um dia, você pode sentar no cara do lado, talvez o papo não Claro, tem seja... intimidade Talvez que eu tenho com ele. mas a qualidade do corte, eu garanto, ligado. você não tem altos e baixos. E aí, fiz essa reunião inicial. E de novo, eu nem sabia o que eu estava fazendo, tá? E aí, eu tive muito acesso de mídia, graças a Deus. E aí, a Globo, às vezes, a Globo chegou a gravar 3 vezes no mesmo dia lá. Eles não batem pauta, não batiam programa um com o outro, e eu vou embora. Aí, vinha Globo News. Vamos falar de negócios, tá bom. Eu sou o Bruno, vou falar de negócio. Aí vinha a Globo, um outro jornal, falar de Pequenas empresas, tendências sei lá. de corte de cabelo, Ah, sobre o lenhador, foi um monte de coisa que passou por lá. Ah, então é o barbeiro, eu não sei falar disso. Não, como você é o dono da barbearia? Claro. A minha função é, eu trago gente pra dentro, eu faço um ambiente para se trabalhar incrível, é sua obrigação, o que é teu, fazer um puta corte de cabelo e atender bem o cara. legal. Então, essa fórmula, ela funciona muito bem. Indo para o mundo da barbearia, no começo, o que eu sofri de Críticas? preconceito Preconceito? de gente que também não importa, que eram outros donos de barbearia, depois que o negócio foi crescendo, gente fora de São Paulo. Uma vez eu fui fazer lá um bate-papo, aí um cara chegou para mim e falou assim, olha, eu tenho 40 anos de história, você vai me desculpar, dono de barbearia tem que ser barbeiro. Mas isso que eu ia falar, tem muitos meios, se você não nasceu dentro do meio, você sofre esse tipo de preconceito, né? E... Por quem? Por cliente ou por outras pessoas do Não, meio? exato, pelas outras pessoas do meio. Por cliente não. Eu levantei, eu falei, Cliente cara, não. sinceramente, eu não tô nem aí pra tua opinião. Eu nunca fui de olhar concorrente, porque o tempo que eu tô perdendo olhando concorrente, eu tô deixando de falar com você, Paulo, que vai lá há 11 anos. Claro. Eu sei o que fazer bom. E eu não quero ficar nessa de copiar tudo dos outros só porque o concorrente Perde a tá fazendo autenticidade, algo. né? E aí você tem seus valores que você trouxe ali intuitivamente para o seu estilo de liderança, é isso? É. Tá, legal. E aí depois era sempre assim, sempre tem essa divisão muito clara. Ó, eu não palpito. Mas como é que você sabe que um cabelo veio cortado? Eu pergunto principalmente Pro próprio quando barbeiro. eu vou contratar um novo barbeiro. Hoje já é diferente, mas no começo, quando a gente ia contratar um novo barbeiro, como que eu sabia se ele era bom ou não? Ué, Alê. Os caras mais velhos da minha operação, que a grande maioria de quem começou comigo... O cara é bom mesmo. Não, vai lá avaliar junto ele comigo. vai avaliar, que legal. Claro, porque depois eu passei pra brigada como um todo. Uma vez eu vi um barbeiro dar uma erradinha num cabelo aqui, porque tava uma sombra, tava escuro. Mas uma erradinha não foi que talhou o cabelo do cara. Precisava tirar um pouquinho mais na tesoura. Normal, Eu vi. acontece, né?
Eu vi, a luz estava com sombra. O barbeiro do lado olhou pro cabelo e fez assim, ó. E continuou cortando. Eu vi, levantei. Cheguei sem o cliente perceber. Falei, cara, vamos tomar um café comigo? A gente nunca tomou um café junto. Você tá sempre aqui? Quero me apresentar, eu sou o Bruno, dono daqui. Começou a tomar um café, preparar. Eu olhei assim, dei uma disfarçadinha. Falei, deixa eu só pedir pro barbeiro passar um negocinho aqui. Ele falou, claro. Eu chamei o barbeiro, aqui. Não falei nada. Eu não desrespeitei, eu não diminuí o barbeiro na frente do cliente. Eu não dei uma bronca nele, não falei nada. Não foi uma falha grotesca. É só uma pontinha que precisava tirar. E aí o cara depois voltou pra mim e falou, porra, Bruno, me desculpa, não fica bravo comigo. Eu falei, não tô bravo com você, eu tô bravo com ele. Ele falou, comigo? Eu falei, é. Você olhou e deixou o cara embora. Ele falou, o cliente é dele, não é meu? Eu falei, O cliente é da O cliente é Corleone. de cada pessoa que entra em qualquer unidade da Corleone. Por quê? Quando a gente elogia alguém, se você for falar pra alguém cortar o cabelo na Corleone, você vai falar, mas você tem que ir na unidade Itaim Bibi e cortar com a Alê. Não vai às segundas, porque segunda-feira é a folga dele. É. E se alguém dá um talho na sua cabeça, o que você vai falar na rede social? Corleone é uma porcaria, ó, porra que eles fizeram no meu cabelo e tudo. A gente teve um fato recente agora, de um cara que é amigo meu, tem um monte de gente na rede social dele, tem perto de 1 milhão de seguidores. Aconteceu um negócio dele perder um fone de ouvido ali, que entrou embaixo de uma cadeira, virou um escarcéu na internet. Sério? Virou um escarcéu na internet e era assim, como ele tem muito seguidor e gente que é muito fã dele, barbeiros de outras unidades começaram a receber hate na internet, que vocês não tratam bem cliente. O cara falou, o que aconteceu? E aí depois eu descobri que ele estava bravo porque a menina da recepção não deu as câmeras de segurança para ele ver lá na hora. Essas câmeras, assim, a câmera de segurança tem que ficar comigo. E tava lá e acabou não chegando em mim, tá bom? Foi um erro de não chegar em mim para eu ligar para ele. Mas olha só como quando você reclama e você fala da marca como um todo, olha quantas pessoas você prejudica que às vezes não tem nada a ver com essa história. Ver, claro. E aí eu expliquei isso para eles. Eu falei, cara, se elogiar vai ser só para você. Se for para reclamar, mesmo que não seja com vocês, barrem você. E aí eles entenderam isso também. Então é assim, é um clima de sabe, puta, a gente trabalha aqui no mesmo lugar, nós representamos a mesma coisa, o time de barbeiros tem que ser muito bom, independente de Corleone ou não Corleone, é o grupo ao qual ele é conhecido. Então hoje as coisas funcionam muito bem lá, porque a gente... Tem uma cultura legal lá, eu sei. E assim, eu não falo nem de hierarquia. Claro, putz, sou dono da empresa. Claro. Pandemia, quando teve que assumir, eu que tive que assumir. Você tem um braço direito lá, que é o Renato. Tem, o Renato tá comigo há 15 anos. Ele já era da empresa de chopp. Adoro ele, cara. Ele é incrível. Bacana. Ele é incrível, vai ter filha. O cara nota 2 bilhões. Nota 2 bilhões, é verdade. E aí, então, na empresa cada um tem o seu lugar. Eu tenho o meu lugar na figura de dono da empresa, que nada tem a ver com ser estrela, com ter a melhor cadeira, com cobrar um preço mais caro. Eu não corto cabelo. Se entra alguém lá com um cabelo que precisa dar uma puta reviravolta, a estrela é o barbeiro. É o barbeiro. Não eu. Que legal. Então cada um tem o seu lugar. Quantas unidades vocês estão hoje? Hoje estou indo para a 4ª unidade agora infantil. Eu fechei 2 unidades estrategicamente no final do ano. Uma era na Avenida Paulista. A Avenida Paulista acabou de consumo. Todos os bons escritórios da Paulista, depois da pandemia, vieram aqui para Faria Lima. Fechei uma outra barbearia, que na ocasião era a única barbearia onde eu tive sócios investidores ali, e aí era muita gente. Acabou que era muita gente ali, achamos melhor depois de algum tempo fechar. Agora estou com uma na Faria Lima, esquina com a Cidade Jardim, Renato Paes de Barros, que é Itaim Bibi, dentro do Shopping Morumbi, e uma agora na Barão de Capanema, feita exclusivamente para crianças. Ah, que legal. O público... infantil. Tem se mostrado uma demanda muito grande, já partindo dos nossos próprios clientes. Que legal. Então, como eu faço para lidar com tanta gente, cada um tem o seu lugar. Só que, assim, eu vejo muita gente falando de propósito, é meio que falar o óbvio, né? Pô, eu vou trabalhar num lugar que eu odeio, se eu tenho possibilidade de trabalhar. E hoje você tem possibilidade, né? Tem escolha, né? Você tem escolha, eu vou trabalhar. É assim, não, lá na minha empresa todo mundo é tratado com respeito. Mas é óbvio, tem que ser. Não é um diferencial você tratar alguém com respeito, pô. É o mínimo, né? É o mínimo. É o mínimo. A gente... Seja o colaborador, seja o cliente, seja... As coisas ficaram tão bagunçadas
ficaram. Historicamente no Brasil já é muito bagunçado desde sempre, mas fica uma maluquice que se você vender o básico bem feito, você já faz um estardalhaço. Coisas que são a sua obrigação. Se você vai na barbearia, qual é o teu diferencial? Meu corte de cabelo? Não, meu bom corte de cabelo é a minha obrigação. É obrigação. Não, eu tô indo lá porque eu quero um corte mais ou menos? Pô. É que nem as empresas que falam... Quais são os seus valores aí? Excelência na entrega, qualidade na entrega ou honestidade. Cara, isso é básico, meu irmão. Como é que você se diferencia, né? É diferente, quando eu vejo a missão da empresa, pô, gente, missão da empresa, atender muito bem o cliente e ter lucro. Quando você não for uma ONG, desculpa. Claro, tem gasto. As gigantes devolver alguma coisa para a sociedade também é uma obrigação moral deles. Também acho. Agora, se você é um pequeno empresário... É que as marcas hoje têm um poder, né, na mão muito importante, né? Então elas precisam pensar em como que elas podem ajudar mais, né, cara? E não prejudicar, vamos dizer assim. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quem sustenta o país são as micro e pequenas empresas que dão empregos formais e informais. Concordo. São empresas que estão ali no simples, são caras que, conseguiram evoluir um pouco e estão no presumido ali, ficaram com uma corda no pescoço quando saíram também, porque também não é fácil você estar no começo do presumido. Tributária que esse cara tem que pagar. Esses são heróis. São camaleões. Então, se esse cara sobra alguma coisa para ele poder... Esses são os verdadeiros camaleões, não, cara. Pô. Eu quero focar um pouco em você agora, assim, cara. Porque a gente tem que inspirar as pessoas, assim, da onde você tira isso? Você é um cara curioso, né? Você lê alguma coisa? Você gosta de ler livro, não? Você gosta de fazer curso? Essa parte de viajar, eu acho bacana, que você se inspira bastante. Mas você tem um outro lado que eu acho muito legal, que a gente vai falar um pouco, que é o rally, né? Você é piloto de rally. E eu sempre fui do esporte, né? O que o esporte ensina pra gente em termos de criatividade, adaptabilidade. Rally, então... Rally é puramente mental. Não, e outra, adaptabilidade total, né? Você tem que se adaptar, furou o pneu, adaptar o terreno, né? Totalmente camaleão, né? Então, eu queria o lado do Bruno, pessoa física agora, esquece de Corleone um pouco. Como que você inspira, né? Galera que tá vendo a gente. Assim, o que você faz diferente, né? Eu, por exemplo, fui tocar violão com 49 anos, fui fazer jiu-jitsu com 49 anos, eu velagem de windsurf, então assim... Eu dou muita palestra e as pessoas falam, nossa, mas você tem 55 anos, você faz tudo isso, né? Não é porque eu quero me mostrar, porque eu acho que eu acabo minhas palestras, às vezes a pessoa fala assim, depois de um mês me manda uma mensagem. Me inspirei naquele dia. Cara, você me fez eu começar uma coisa que eu não fazia, que eu nunca tive coragem de começar. E então, a parte mais incrível da gente vir e falar. Isso que eu quero entender, que onde você se alimenta de informação, né? O que é legal em você em termos de rituais, assim? Você tem um ritual? Pô, hoje eu vou acordar, vou fazer isso, eu vou pensar positivo, eu vou trabalhar meditação, autoconhecimento. Queria um pouco desse lado do Bruno, pessoa física, assim. Durante algum tempo, eu me forçava a ter que ler alguma coisa por uma obrigação de tipo, preciso estudar, livro, de gestão. E às vezes eu li algumas coisas que eu não estava nem interessado, né? Hoje se fala TDAH, não sei nem se eu tenho, mas eu tava no meio, aí eu falava, deixa eu ir pro final da folha para ver se eu já concluo essa história. Tem muita figura. Não era uma coisa muito interessante. A cultura que a gente teve da escola de ler o Curtiço, ler Memórias Póstumas de Brás Cubas, ler livros chatos pra cacete numa idade que a gente não tinha que ler, faz depois a gente ter um pouco de aversão. E aí eu meio que me forçava em, eu preciso achar alguma coisa que seja interessante. Depois de algum tempo, com YouTube, com internet e tudo mais, podcast mesmo. Eu comecei a dar um Google naquilo que eu realmente me interessava. Claro. Né? Então... Primeira coisa, sempre fui muito do esporte, depois eu volto para o esporte e vou falar disso tudo primeiro. Mas eu entrei no automobilismo em 1989, então eu tô nele até hoje. Entrou novo, né? Kart? Kart. Tá, depois eu fui federado aos 7 anos. Que legal. Tá. Bom, 2017, Dr. Thiago Volpe, ao qual eu passo uma vez a cada 3 meses, ele é o meu... médico que cuida da minha longevidade. Eu quero viver muitos anos, eu quero viver de maneira saudável. O Daniel Padilha, eu fui nele lá, acho que tá no mesmo consultório, não é? O Daniel, se eu não me engano, ele é contratado pelo Thiago para atender na clínica dele. Né? Eu passo com o Thiago já há muito tempo, a gente virou sócio, eu sou padrinho de casamento dele. Que legal. Mais. Então, o meu negócio com o Thiago, eu cheguei lá uma época porque eu queria emagrecer, porque eu tava muito inchado de bebida. Emagrecer onde, cara? Não, mas o lance era o seguinte, tive explosão de rede social, meu trabalho dando certo, fui namorar mulher famosa na época, sabe aquela coisa ótima para você se perder? E eu saindo todo dia, farra, bebedeira, e aí um dia
teve um episódio lá que eu falei, cara, isso aqui vai atrapalhar meu trabalho. Não, eu preciso fazer alguma coisa pra sair da farra, da night, sabe, de Me ficar cuidar, né? naquela loucura Cuidar. todo dia. O que eu tenho que fazer? Eu vou colocar o shape. Hoje se fala assim, né? Mas eu falei, cara, eu quero criar um corpo bonito, saudável, porque com isso eu paro de beber, eu durmo melhor, eu vou praticar mais esporte, Mais isso vai ser pela bom pra minha saudabilidade cabeça. do que pela estética. Começou com a estética, porque eu não tinha noção do que aquilo era pra saúde. Uhum. Antes do corpo tomar a forma que eu pensava, a cabeça já estava trabalhando 200 por hora, muito melhor. Sim. Produtividade, eu dormia melhor, Uhum. produzia mais. O produzir mais não era assim, tem que sentar no escritório. Nada, coisas do dia a dia mesmo. Claro. E eu percebi a saúde vindo, principalmente a mental, com esse programa que eu estava fazendo com o Thiago. Então, e aí, né, hoje tudo que eu faço lá com ele, basicamente envelhecer mais devagar. Eu envelhecer mais devagar, de novo, não estético. Eu quero estar com 80 Saúde anos fazendo kitesurf, pilotando um carro de rally. Uhum. E o caminho tem que ser de agora, né? Então, foi assim que eu me preparei mais para isso, e aí eu comecei a ter mais inquietude, porque quando você tá na farra, quando você tá mulherada, quando você perde foco de tudo. Como eu tava ali com a cabeça funcionando melhor, eu comecei a ficar mais curioso com algumas coisas. Legal. Bom, 2017, 2 anos depois disso, eu tive o tal do burnout. Quem me acudiu foi o Thiago Volpe, nem se falava o que era burnout na época. Quando eu cheguei, eu falei, burn o quê? Felizmente hoje, puta, eu tô nervoso, tive um burnout. Eu tô meio triste porque eu briguei com a namorada, eu tô em depressão. Não, são coisas burnout, muito mas diferentes. Sim, mas sim. Eu realmente mesmo. tive um que foi um colapso hormonal e tudo mais. Thiago me acudiu e o Thiago falou assim, cara, é assim, você trabalha 7 dias por semana. Teu corpo produzindo cortisol pra caramba, você tá corroendo por dentro isso. Tira uma folga, porque ela é necessária, e ela não é necessária só pra falar, vou me divertir um pouco. Não, ela é necessária pro funcionamento do teu corpo. Mesmo, E vai arranjar um hobby. Pra onde? Arranjar um hobby. Arranjar um hobby, sim. Aí eu falei, mas cara, eu ando de motocross final de semana. Ele falou, o quê? 2 vezes, 1 vez, 2 vezes no mês? Não, eu quero um hobby que você faça todo dia. Cargas d'água, entrei na fotografia. O hobby foi a fotografia. Foi a fotografia. E eu comecei a estudar todos os dias um pouquinho. Então eu comprei uma câmera, eu ia pra barbearia, eu tirava um monte de foto. Tem muito fotógrafo que frequenta a barbearia, eu ia lá e perguntava, o que eu fiz de errado nessa foto? Então eu lembro que a primeira coisa que eu fiz era assim, um fotógrafo chegou pra mim e falou assim, porque quando você compra uma câmera fotográfica, a primeira coisa que você quer fazer é tirar o fundo tudo embaçado, né? Com o modo retrato do iPhone. E aí eu fazia aquilo, aí o cara olhou pra mim e falou, cara, você tá batendo o foco na ponta do nariz das pessoas. O foco é no olho. Sempre o olho tem que estar legível de todas as pessoas. Opa! Então, se você colocar no Google, que é a ferramenta mais potente que a gente tem, você colocar no Google como fotografar, você não vai achar nada, né? Ao mesmo tempo que você acha tudo, não tem nada. Achar tudo, mas não achar nada. Qual é a grande sacada do Google? Qual é a grande sacada de todas as pessoas que são camaleões? É fazer as perguntas certas. E a pergunta certa pro próprio Google, você começa ali. A inteligência artificial é essa agora, né? Saber perguntar certo, né? E eu comecei a estudar muito sobre fotografia. Depois eu comecei a tirar... Que é legal isso, porque é um camaleão também, né? Que é aquela coisa, não, só sou o dono da barbearia, ou só sou o médico, ou eu não posso ser mais nada. Como não, né, cara? Não, e aí sabe o que rolou da fotografia? E no final das contas eu trabalhava muitas horas por dia, eu continuo trabalhando muitas horas por dia. Você lembra que eu fui fotografar com você também? Sim, claro que sim. No primeiro estúdio. Uhum. Aí o que eu fiz? Eu comprei um leitorzinho daqueles de cartão SD pro iPhone. E aí eu ficava na Corleone pra lá e pra cá, eu tirava foto do cliente na cadeira e entregava, e eu chegava no final, quando ele tava pagando a conta, eu falei, olha, o Paulo, tudo bem? Desculpa, eu não quero parecer invasivo, eu não vou fazer nada com essa foto, mas eu queria te dar um presente. Eu te fotografei enquanto você tava cortando cabelo, porque eu tô aqui aprendendo a mexer na minha câmera, quer a tua foto? O cara falava, pô, quero, passava ali por airdrop. E aquilo era o seguinte, aquele era o relato mais sincero, mais barato e mais assertivo que eu podia ter. Era um cliente que pagou pelo corte de cabelo, que já estava saindo da barbearia, ele recebe uma foto profissional. Quem, em 2018, com o boom da rede social, não queria ter uma foto bonita para colocar? Claro. Então o cara colocava lá a foto que ele, eu entendo de lugar descolado, eu tô cuidando de mim, eu tenho o meu momento, agora eu tenho uma fotona, eu vou colocar na internet porque eu sou descolado, @barbearia Corleone. E dali vem mais cliente porque pessoas influentes no seu nicho... Mas começou como um hobby.
Não, isso era um hobby, porque Era eu um vendia hobby. foto. Você Você não pensou em ganhar dinheiro com isso? Não, eu fui ganhar dinheiro com a foto em 2020. Uhum. Com a pandemia, todas as lojas fechadas, aluguel torando e dinheiro indo embora, assim, no ralo. Todo dinheiro que a empresa, todo caixa que a empresa tinha, queimei e foi no meu pessoa física, porque eu sabia, o negócio é bom. A hora que abrir isso aqui, eu não sei quando. Mas vamos. E dei all in. E fiquei lá, uma hora vai abrir. Um pouco de desespero, mas uma hora vai abrir. E aí, quando abriu, a barbearia estava faturando 20% do que ela faturava. Porque limitação de horário, tinha que ser cadeira sim, cadeira não. As pessoas tinham medo de sair. Puta, eu tô de máscara, não vou fazer barba. Foi um troço tenso. Eu falei, cara, porra, só arranjar uma coisa para ganhar dinheiro. Se eu digo lá, só existe uma profissão no mundo vendedor. Você quis diversificar, então. Não é diversificar, era sobreviver. Sobreviver mesmo. Não vou fantasiar, não, era sobreviver. Legal. Pô, naquela época estava saindo em aluguel por mês de todas as unidades juntas, que era dinheiro da empresa, 120 mil reais. Eu não mandei ninguém embora, pagava aluguel, pagava salário integral para essas pessoas ficarem em casa. Também não mandei ninguém embora, né? Cara, era mais 200 pau por mês. Não, foda. Então, o dinheiro acaba. Quando eu abri o era 20%, eu falei, vai demorar isso aqui. Eu preciso fazer alguma coisa para ganhar dinheiro. Todos os meus negócios são físicos. Como é que eu vou fazer? Pô, se eu tenho uma boa rede social, tá lá uma frase, só existe uma profissão no mundo vendedor, eu vou inventar de vender alguma coisa para alguém. Aí eu olhei pro meu escritório, lá onde você foi não era um estúdio, era meu escritório. Aí eu falei, quer saber, vou comprar um fundo infinito, vou comprar mais um flash, eu tenho 2, vai ficar um pela frente e um por trás. Aí eu peguei o meu celular e fiz um vídeo. É inegável que o mundo digital agora você não tem para onde correr com a pandemia. O encontro entre as pessoas ainda vai demorar para acontecer. Agora, se você atende o teu ainda não tinha as reuniões, o Google Meet, essas coisas direito. Zoom. Se você quer falar com o seu cliente pelo WhatsApp e você tem uma foto do seu filho, uma foto de paisagem, uma foto do seu cachorro, uma foto de você sem camisa tomando cerveja, é hora de mudar isso agora. Uma boa foto de perfil, ela vai ser essencial. Eu lembro disso. Para você ter o seu posicionamento. Eu fui por causa disso. Sabe o que aconteceu, Paulo? Naquela época eu sempre me posicionei de uma maneira. Eu me posicionei bem, falar de si próprio assim. Não tem problema. Mas eu sempre procurei me posicionar naquilo que eu era, um pequeno empresário do ramo do comércio. Eu nunca quis ser além disso, porque é o que eu era dono de uma barbearia. Eu sou dono de uma barbearia, sou um pequeno empresário do ramo do comércio. E eu cobrava R$ 1.800 para entregar 50 fotos editadas. Durava 1h30, eu era sozinho. Cara, fazia 6, 7 ensaios por dia. Foi bem, então. Porra, se foi. Foi bem pro caramba. Depois a pandemia foi se encerrando, as barbearias foram voltando. E eu falei, o quê? Isso aqui é uma empresa. Aí eu vou alugar um estúdio maior, que eu passei pro lado, 12 metros de pé direito, investi um bom dinheiro lá e... Só que recentemente eu comecei a expandir a Corleone de novo, eu reformei a loja, como você sabe, a gente tá abrindo a infantil, eu abri a nova unidade aqui, que foram milhões de reais foram gastos lá. Eu falei, cara, não faz sentido eu ficar trancado aqui nesse buraco, sem estar lá escutando o cliente meu. Foi focar na... E aí eu fechei o estúdio, me despedi muito bem dele, encerrei uma fase, também não tô mais com paciência. Agora me fala então do esporte, o que o esporte te ensinou? Eu faço windsurf também, não sei se você sabe, né? Sim. Há muitos anos eu vejo de windsurf já há 40 anos. Eu não passei pro kite, porque eu gosto muito do windsurf, sou meio old school assim, né? Mas... Cadê o camaleão aí? Não, é que assim, cara, eu gosto do wind, né? O wind é um esporte que eu fui vice-campeão brasileiro, fui várias vezes vice-campeão paulista, então assim, eu amo windsurf. Pena que o windsurf ficou caro, difícil de levar, o kite ficou fácil, né? Por isso que o kite popularizou, né? Mas o que eu faço kite e gosto pra caramba. Não, é uma delícia, eu acho bacana. O que o rally, principalmente como adaptabilidade, né? Porque acho que esse é o tema, e o kite te ensinam como... Eu comecei no automobilismo, no kart, o Mauro ficou em evidência, que agora ele apareceu lá naquela minissérie do Ayrton Senna, que era o Mauro que dava o treinamento de kart. Que legal. Deu pra você, todos os pilotos, tá nativo até agora. E eu fui um dos pilotos dele também. E eu lembro que na época, assim, começou pequeno nunca foi uma brincadeira, porque aquilo andava de verdade. Então não podia tratar como brincadeira, que se uma molecada... Machuca, né? Pô.
E aí a gente foi crescendo um pouquinho, e aí eu comecei a faltar na escola. Era um colégio pequeno, mas eu sei que um monte de pai atrasava a mensalidade, meu pai não atrasava, mas eu comecei a faltar na escola e eles me davam uma boiada para fazer prova longe, porque eu estava no esporte, então eu fazia campeonato paranaense, campeonato gaúcho, corria aqui em São Paulo, eu estava sempre viajando com meu pai, isso pequenininho, para lá e para cá, fazendo uma carreira. Então, eu nem sabia o que era aquilo na época, mas, pô, parando e olhando para trás, uma criança faltando as provas porque tá no esporte, em outra cidade, competindo, viajando com o pai, que era incrível, né? Já era eu tava tentando uma carreira. Então aquilo já era algo que eu percebia que, pô, eu preciso de treino, a gente tinha que treinar, e, pô, tinha dia que eu tava cansado. Disciplina, né, cara? E eu precisava treinar na chuva, eu tava com frio, e o Maurão falava, você tem que ser bom na chuva, porque o dia que vier chuva, os caras não estão treinando, você tem que ser bom na chuva. Legal. E adiantava, tinha corrida que era na chuva, era sempre eu na ponta. Porque eu entrava naquele kart e tinha que treinar. Às vezes uma criança você não sabe, puto, nossa, você vai criar trauma na criança. Não, pô. Talvez vai criar uma criança forte. Casca. Tá com hoje. certeza. Bom, hoje tá difícil. Eu não vou nem falar que depois, puta, tem um chororô na minha rede social, vai lá, você não pode falar assim, você não pode falar dos outros, a criançada, criançada. Aí, passei, depois de algum tempo, cresci, tive que sair do kart, não dava mais grana, na época você gastava pra correr tem que de ter kart. uma escolha, como que você tem que escolher, né? Eram $30 mil na época, não tinha real ainda direito, era uma coisa desgraçada de cara. Acabou que meu pai teve uns probleminhas, depois que foi uma super escola a gente levantar a empresa dele de novo. E aí, depois que eu comecei a ganhar meu dinheiro mais velho, eu voltei para o automobilismo. Então, eu piloto ainda não era o Rally eu entrei 7 anos atrás, a convite do gerente de marketing da Mitsubishi na época. Ele voltou agora como vice-presidente, que é o Fernando Giulianelli, ele foi CEO da Stock Car, é um cara que é do automobilismo pra caramba. Ele me convidou, gostei, tô lá até hoje. Eu fui fazer uma prova em 2019, foi o meu primeiro Rally dos Sertões, né, que hoje só se chama Sertões. O Rally dos Sertões, ele passa pelo sertão brasileiro e assim, a prova com deslocamento, com parte cronometrada, ela chega a dar 6 mil quilômetros, 7 mil quilômetros que você anda com o teu carro durante 7 dias. Você não passa por estrada. Sim, é só terra, só meio do... E são lugares, às vezes não é em estradinha de terra, às vezes é um lugar que você tem que ir ali e ler a tua navegação e rezar para estar certo. A minha categoria é uma categoria... você tem os carros ali de ponta que correm o Mundial, são carros de 10, 12 milhões de reais. Depois você tem as motos, os TVs, você tem uma série de outras coisas até chegar na minha categoria, que é uma coisa mais plausível. Sim. São os carros de série, mais ou menos, assim? Ou... Eles são mexidos, mas são carros... Não, mexido não. A Mitsubishi é a única montadora, se eu não me engano, das Américas, que ela faz na linha de produção um carro de competição. Legal. O carro de rally... Por conta de não ter um autódromo fechado, você precisa rodar com ele na rua. Então, um carro de rally, ele sempre tem que ser um carro homologado pela fábrica que vende numa concessionária. Então, qual que era o meu carro atual? É o Eclipse Cross. O Eclipse Cross que você vê nas concessionárias Mitsubishi, um carro todo tecnológico. Mas não é que a gente desmonta e transforma. Não. A linha da Mitsubishi aqui em Goiânia, lá em Catalão, em Goiás, né, lá em Catalão, ele já monta o carro como um carro de rally. Então, a gente não tem forro acústico, térmico, Entendi. você tem a gaiola de proteção, é um carro hoje que sai... Uma adaptação. Ele já sai da linha de montagem desde o zero, ele nunca usou uma peça que a gente tira e coloca outra. Ele sai da linha de montagem a R$569 mil. Sei. Vendido pela fábrica. Você tem câmbio sequencial, é um câmbio que custa R$200 mil, então... seria mais ou menos o preço de um carro, do próprio Eclipse. Então, é uma coisa completamente diferente. Bom, eu em 2019, correndo pela Mitsubishi, fiz os Sertões. Acho que no quarto, quinto dia, toda hora você fala assim, pô, o que eu tô fazendo aqui, né? Meu Deus do céu. Que encrenca que eu fui arranjar. Tô longe de todo mundo, de tudo, passando um perrengue. Você era o piloto ou você era o navegador? Não, piloto, sem piloto. Sem piloto. Tem o meu navegador, que é o meu navegador desde o primeiro dia, que é o Edu, um cara fantástico. Como o nosso carro é o último que larga, aqui ficou tudo já ferrado, porque passou um monte de carro arrancando. Pista então, suja. Meu carro é mais devagar do que essas coisas que eu te falei. Ele não tem o mesmo equipamento de suspensão que esses aqui têm. Aqui, às vezes você vê
naqueles Sim. vídeos dos Sim, americanos lá sim, passando dá. as costelas. Bacana demais. E eu largo depois de todo mundo, ou seja, o meu carro é o mais lento. Então tinha dia que acontecia algum BOzinho ali, eu ficava 11, 12 horas dentro do carro. Tem dia que você vai de fralda. Se precisar parar pra Sério, cara? fazer xixi, você vai na fralda. Sério? Porque é, Não é uma sabia. pernada muito longa, às vezes é 1.000 quilômetros. Nossa. Mas por que eu tô te contando isso? O rally, ele me traz uma coisa de cabeça muito forte. Resiliência ali, né? Quando eu tô Foco. no rally aqui, na Mitsubishi Cup, que são provas que vão durar num dia, você vai rodar 90 quilômetros, nos sertões você roda 1.000. Uhum. Aqui o cara fica direita, esquerda, siga lá pra frente, freia aqui, sabe? Ele vai lendo o que tá no Sim. papel. Numa prova longa, você não pode fazer assim, porque o carro não aguenta, você não aguenta, o tanque de combustível não aguenta. Então, a gente tava passando por alguma fazenda que o meu Navega falou pra mim assim, ó, são 14 quilômetros de linha reta, só soja dos lados, Pisa. chão pisado, é só no visual, daqui 14 quilômetros eu te passo a nova instrução. E eu lá. Caramba, como é que será que estão meus cachorros, hein? Começou a pensar, né? E a barbearia, será que algum cliente foi maltratado? Será que tem algum BO? Será que aconteceu alguma A cabeça coisa? começou a... E o Renato não tá me falando? Como é que será que estão as coisas na minha casa? E meu pai, hein? Puta, meu pai tava meio resfriado. E a cabeça... E você não consegue prestar atenção em alguma coisa durante muito tempo. Quanto mais 10 horas pilotando em linha reta Claro. com cansaço. E aí nisso o meu Navega falou alguma coisa. A gente tem um fone de ouvido dentro do capacete. Ele falou alguma coisa pra mim. E eu... Daqui a pouco ele bateu em mim. Freia! Ele tava me cantando, porque ele canta a curva. Uhum. Então ele tava falando assim, em 800 metros, Sim. curva direita 2 menos. Direita 2 menos é Não é tipo tão- um gancho, é 90 graus menos. Então eu tava vindo a 170, Uma curva boa, acelerando então. tudo em cesta cheia no carro. O carro de rally ele não é pra ter tanta final, porque ele precisa ter tração. Aí eu fui indo 500 metros, direita 2 menos. Eu tinha que estar já ali em terceira. Quando a gente chegou bem perto, ele viu que eu tava pisando, ele bateu em mim e falou, freia. Aí eu reduzi, fui pra segunda marcha, coloquei primeira pro carro meio para a gente fazer uma curva, e umas árvores ali. Ele tava desfocado também? Não, Ah, não. só que ele tava me guiando. Ah, Eu só não falei nada pra ele. E ele sabe que eu freio mais dentro e tudo mais. Foi a sorte, assim, foi 1 ou 2 segundos que ele percebeu que deu tempo de frear. Que a gente já se conhece bem. Então, o que me ensinou aquilo ali? Cara, se eu tô numa função, nada pode me distrair. Senão eu posso morrer. foco. Então, olha que coisa gostosa. Cada vez que eu entro num carro agora, Você curte ali, né? eu Tá curto. ali. É o tal do flow, né? Já O ouviu mundo falar não disso, vai né? acabar. Estado do flow, né? Quando você tá ali, você tá num estado do flow ali, quando a gente tá velejando ali, Quando eu- no meio do mar, a gente é a natureza, a gente tá ali, né, Tá ali. cara? Você tá num estado Vai bacana. adiantar? Não, não vai adiantar nada. O Os Navy Thiago- Seals, sabe os Navy Seals? Sim. É a tropa de elite americana, Uhum. né? Eu li todos os livros dos caras, eu acho do cacete a forma deles viverem, assim. Os caras são os animais, né? Porque animais no bom sentido, assim, de... Entra 300, sai 10 só na seleção. Então, o cara tem que ser fisicamente forte, intelectualmente forte, mentalmente forte. Os caras são top. Eles têm um conceito que chama Frontside Focus. Esse conceito é muito interessante. O sniper, ele fica muitas vezes 24 horas ali, igual um camaleão, esperando pra pegar o alvo dele. Ele tem uma missão que é muito clara, matar o líder ali do inimigo. Ele não tem que matar outros, ele tem que matar o cara. E ele fica lá, muitas vezes, na mesma posição, não pode mexer, porque tem outro sniper do inimigo que pode matar ele se ele mexer. E o Frontside Focus é o seguinte: você mata aquele primeiro, cara. Depois que você mata aquele, você mata o outro. Depois que você mata o outro, você mata o outro. Desculpa a metáfora de matar, né? Mas a ideia aqui é a seguinte: foca naquele primeiro, na sua missão primeira, depois você foca na outra. Se você já começar a pensar na outra, sem focar nessa, você não vai fazer essa, cara. É muito legal isso. Tem italiana que faz efeito. Exato. Então, assim, tipo, né? Você então, sabe que cada quando eu hora tive o burnout lá em 2017, o Thiago falou uma coisa que me marcou bastante. Ele chegou pra mim e falou assim, olha, o colapso que você tá vivendo aqui é assim, tem 2 saídas, ou eu te interno, Tava grave assim? tava, ou eu te interno, e se eu te internar não é pra você descansar, aí é remédio, e aí você entrar no remédio, É foda isso aí. É. ou nós vamos fazer regular vitamina D aqui com você, fazer um negocinho que é o que dá pra fazer agora pra te acalmar, vai ficar 10 dias fora. O teu corpo vai reagir melhor com você parar de estressar ele. Mas vai 10 dias, não liga pra cá.
não queira saber o que tá acontecendo aqui. Que é difícil, né, cara? pra um empreendedor. Na época eu fui pra Miami com um amigo meu. Aí ele falou, cara, vai pra Miami, você gosta de Porsche? Aluga um Porsche por dia lá. Você não gosta de vinho branco? Vai almoçar, toma vinho branco em todos. Eu falei, não posso fazer isso, sair daqui 10 dias. Ele falou, Bruno, o próximo pode ser um AVC ou coração. E aí sabe o que vai acontecer? Você vai pro céu. E aí sim as coisas vão ficar bagunçadas aqui. Pior, né? Eu também sou empresário, você faz muita coisa ao mesmo tempo. Bruno, em 10 dias a tua empresa não vai quebrar. Eu conheço ela, porra, você faz aquilo na ponta do dedo. Vai cuidar de você. É isso aí. E cara, eu fui e fiz isso. Não liguei uma vez. Renatinho, pô, meu braço direito. Voltei, tava melhor ainda. Boa. A situação que eu não Às tava vezes tão tenso em cima pra tudo. E eu tive um prazer de fazer assim algo por mim e eu entendi que aquilo também é parte do meu dia. Cuidar da sua cabeça mental. O mental. Muito legal. O corpo é meio óbvio. Sim, é o nosso tempo, né, cara? Sem o corpo, esquece, meu. Não tem... É que o corpo, quando eu digo o corpo, é o seguinte: você percebe no espelho, você sobe uma escada, você fica sem fôlego, você vai andar de windsurf, você andava 3 horas, você anda 2 horas e meia. Você vai percebendo o negócio caindo. A cabeça desliga assim, ó. Acaba na hora. É verdade. E é algo que eu nunca mais quero passar. Então. Eu já passei também. Não é fácil. Desliga o disjuntor, cara. Você não sabe onde você tá. E tem muita gente que tá prestes a passar por isso. Cara, aí, eu passei porque minha mãe faleceu de câncer, uma luta bizarra. Ao mesmo tempo, tinha um cara que tava praticamente roubando a minha empresa. Foram, assim, 4 anos horrorosos da minha vida. E eu segurando, né? Porque a gente segura, né? Ah, é pai de 2 filhas e não sei o quê. Segura, sou o super-herói, não sei o quê. Chegou uma hora que eu não tava mais segurando, eu cheguei no médico, o médico falou, se você viesse aqui amanhã, você tava ferrado, cara, pra não falar outra coisa. Assim, tipo, e eu odeio tomar aspirina, Bruno. Quanto mais coisa pesada, assim, de cabeça, né? E aí eu sempre tive que evitar. Falei, cara, não tem jeito, você tem que assim, regular o corpo pra depois... Porque remédio é feito pra tomar. Não tem Quer jeito, dizer, pelo cara. amor de Deus, eu não sou médico, não é isso Não, eu sei, te faço mas a minha ideia. Cada um, mas eu acho que a gente tem outras formas. Eu comecei a buscar no autoconhecimento, eu queria te perguntar isso também. Meditação, você já meditou alguma vez? Já. É que, assim, eu dormia muito mal, eu acordava a cada 40 minutos, eu acordava a cada 1 hora, porque eu dormia com o post-it do lado, e eu queria ter ideias, que é a porcaria toda que você vai fazendo sem... Você é um cara ansioso ainda? Não. Não, você já melhorou, mas você era? Muito. Tá. Mas porque eu bombardeava a minha cabeça de coisa errada. E o Thiago falou, você é louco, tira esse post-it. Eu falei, pô, mas eu queria tanto dormir. Ele falou, vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um tratamento. Toma remédio pra dormir. Nós vamos começar com 5 dias na semana. Depois 4. 3. 2. E você vai sair. Sabe quando eu tomo remédio? Eu tenho remédio em casa pra dormir. Mas não precisa Aquele mais. que todo mundo toma e faz. Sim, sei. Mas é não assim, precisa mais. Estou numa viagem, amanhã eu tenho que acordar às 6 horas da manhã pra pegar um voo. Eu não posso atrasar, eu tenho que fazer o check-in do hotel. E eu tô ansioso por conta disso, porque a gente chegou quando 2 precisa, gotinhas pra ajudar. Não é nem o de gotinho, o meu eu cumprimento whatever, que ele apaga mesmo. Mas é assim, às vezes quando você fala... você fez ou não? Fiz. Fiz. Foi difícil conseguir focar. Foi. Mas é assim, hoje eu falei com o menino e que ele falou assim, putz, eu tô tomando um remédio pra emagrecer aqui, o remédio da barriga e tudo mais. Eu falei, mas você tá malhando? Eu tô fazendo caminhada. Não, caminhada não serve pra nada. Você tá puxando ferro? Não, não tô. Você tá comendo melhor ou você não tá comendo? Não tô comendo nada porque não tem fome. Isso não vai adiantar. Entendeu? Uhum. Então, às vezes, a cabeça só, a gente ter a boa vontade, às vezes a gente não consegue vencê-la. Então, tudo que eu faço assim, eu comecei, se eu sou a favor ou não, mas é um plano que às vezes mexer só com a cabeça é foda. Você falou um negócio aqui, desculpa falar palavrão. Não tem problema. Você falou um negócio aqui, Paulo, que você devia falar mais para as outras pessoas. Nós, homens, que temos as responsabilidades, temos família e tudo mais, cara, a gente apanha sem reclamar. Quando tá tudo em nós, quando foi a última vez, você sendo líder de uma família, de uma empresa, de uma comunidade, de um grupo de pessoas, quando foi a última vez que alguém falou assim, Paulo, e você, como é que você tá? Nossa, difícil, cara. Muito difícil. E a gente aguenta essas porradas, porque, cara, no final das contas, real. É a função do homem. Eu tenho uma vantagem que eu casei bem pra caramba, Bruno. Então, assim, tô com a minha mulher há 38 anos, 2 filhas lindas. E você vê que a mulher é legal, quando você tá na merda, tá na crise, ela tá com você. Você tá te colocando pra cima. Te coloca pra cima, não é aquela que sai correndo, entendeu? Então, assim, eu gente sempre tive ela que me pergunta como é que você tá, mas você tem toda a razão.
É aquela coisa assim, tipo, não tem com quem falar. E a gente tem a vergonha, às vezes, muitas vezes. Ah, não tô legal. Como é que eu vou falar com um amigo meu que eu não tô legal financeiramente? Como é que eu vou falar com uma amiga ou com, sei lá, com alguém que eu não tô bem, né? Mas sabe por que eu a tô gente te dizendo muito isso? na nossa, né? Na Se é ruim. pandemia, eu fazia reuniões praticamente diárias. No começo era diário com o pessoal que trabalhava comigo, que eles falavam assim, e aí, o que vai ser da Corleone? Eu tinha que dar uma resposta. É, Aí vinha meu pai, esperam muito minha da família, gente. que eu amo muito. Puta, Bruno, e aí, como é que vai ser disso? Pô, eu tô meio apertado aqui. Não, deixa que vem na minha. Né? Aí tinham outras pessoas que todo mundo vinha e pedia, assim, pra mim, pedia, assim, uma luz, um posicionamento, às vezes dinheiro, Ou umas seja, é uma coisas. puta responsabilidade, né? Nas costas, né, cara? Assim, Até é hoje como se nenhuma fosse dessas pessoas me ligou nenhuma vez pra falar assim, É, e então. você, como é que você tá? É isso Só, aí. como é que você tá? Então, às vezes a gente vê, Bom ponto. aqueles caras, a gente vê, às vezes eu vejo homens na rua sentado assim, puta, olhando pro nada, sabe, olhar fixo, eu sei o que tá passando ali, isso é normal de nós homens. Cara, que legal que você falou isso. Olha, É normal olha de que nós interessante homens. que você falou isso. Ontem aconteceu um negócio comigo. Só que a gente não pode se deteriorar Eu sozinho. não gosto de falar quando eu faço uma coisa legal, assim, só pra falar, mas assim, ontem eu tava descendo a rua da minha casa, passando na frente de um supermercado que é um hortifruti ali, e tinha um cara. Você viu que era um cara simples, trabalhador, guerreirão mesmo, aqueles que deve estar carregando caixa de fruta ali no supermercado. Ele tava sentado na calçada ali, tinha uma escadinha assim, e ele tava assim, cara. Ele tava assim, ó. E você via que o cara tava lá, meu, como é que eu vou pagar minhas contas? Como é que eu vou. Alguma coisa. Eu parei no farol, e aí eu olhei assim, ele olhou, ele deu uma olhada assim, acho que ele. Eu abri a janela e falei, meu irmão, Vai melhorar. cara, fica tranquilo que vai dar tudo certo, velho. Só falei isso pro cara. O cara ficou me olhando assim, cara. Ficou me olhando. Eu só falei isso porque porque eu ninguém sinto. falou, porque ninguém Não, porque falou. eu senti já isso, né? E acho que ele precisava disso aquela hora. Mas enfim, engraçado você falar isso, cara, porque aconteceu ontem comigo. Gente, tem Muito muita louco. gente passando por isso. É. O homem, não sei se é parte da nossa natureza, não sei se a gente não tem escolha. Foi treinado assim, né? A gente foi treinado assim, né? Faz parte do Infelizmente. papel, mas, É. e assim, que seja um incentivo. Busca, você que estiver assistindo, busque melhorar a cabeça. Com você. Ah, não, isso é primordial, né? Com Eu você. falo aqui na minha palestra, aqui, o autoconhecimento, eu acho que é um primeiro passo para a gente poder, né, se autoconhecer e depois ajudar o outro, né? E essas coisas que parecem que hoje faltam no mundo, né? Fazer uma pequena gentileza, de fato, né? Se colocar à disposição dos seus amigos, né? Ou daquele que realmente... Não é só aquela coisa de... vou ligar quando eu achar que tem que ligar, interesse Cara, e próprio, terapia é né? sensacional, né? Terapia você fala com também alguém neutro, que não vai te emitir Sim. muitas opiniões, vai Boa profissionalmente dica também. fazer você falar coisa em voz alta que É isso aí. já Sabe que eu resolve. tenho hoje também, cara? Mentores de vida, sabe? Assim, que não necessariamente são terapeutas, mas assim, aquele cara que pode ser um mentor, de repente, do seu lado profissional, um cara que se admira como um bom gestor, um bom, né? Um cara que se deu bem. Você tem um mentor de vida, um mentor espiritual, né? Então, eu sempre recomendo isso para os mais novos aí, meus alunos, etc. Meu, tem um mentor, né? Acho que isso é muito legal. Até porque a gente deixou de respeitar aquela experiência dos mais velhos, daqueles que têm cabelo branco, sabe? E o mentor não precisa ser alguém gigante e super famoso. Não, Às vezes eu vejo a molecada lendo o livro do Jorge Paulo Lemann, vendo o livro, a história... Só dos caras que são bilionários. Jeff Bezos, todos esses caras, e dá vontade de falar assim, cara, isso é tão distante do teu mundo hoje, que ele pode ser muito inspiracional. Claro. Mas, cara, se tem tanta gente que manja da tua realidade, que pode te ajudar. Então, quando verdade. eu fui escolher o ponto da Corleone, dessa primeira unidade, sabe quem foi o meu maior mentor? Quem? Você acha que foi algum livro que eu li? Foi Steve Jobs? Foi alguém? Eu atravessei a rua, fui numa padaria que tinha lá, falei com o português da padaria, que estava lá acho que há 30 e não sei quantos anos, e eu falei, tô pensando em alugar aquele ponto. Me conta uma coisa, passa muita gente durante a manhã aqui, à noite? Ele falou, passa. E o pessoal que trabalha, que mora por aqui, consome demais na padaria. Às vezes o cara vem do trabalho e já leva o Era aquela pãozinho padaria direto. que virou... Que agora é a fornada. Fornado. Que explodidaça. Explodidaça. Ele me falou tantas coisas que aconteciam ali naquela esquina no bairro ao longo de ver aquilo todos os dias por mais de 30 anos. Que legal. Então, a tomada de decisão do meu ponto comercial
O português da padaria, literalmente, essa história não é suposição. Real, o português da padaria foi muito mais importante do que qualquer coisa que eu lesse de caras que estão muito distantes da minha realidade. Eu fiz um trabalho para Lojas Scala, que é uma rede de lojas de varejão popular, Conheço. do meu amigo Tico Rigonati, que virou um amigo meu, do Capita, que eu chamo, que é o CEO lá, o fundador, que é o pai dele. Ele falava, eu abro loja ali, eu vou lá, vejo se tem ponto de ônibus na frente, se tem camelô, se não tem, se tem quem é o público que passa ali na calçada. Que é essa sabedoria do cabelo branco, essa sabedoria experiente, né? E eu acho que você mostrou, né, mais nesse exemplo aí, a curiosidade de ir lá, de fazer uma pesquisa, de perguntar, isso é muito legal. Bonitão, pra gente terminar aqui, puta papo legal, dá pra ficar mais 3 horas aqui com você, né? E eu sabia que ia ser legal, que eu nem ia conseguir fazer nem 10% das perguntas, porque eu sei como é que ia ser a conversa. Mas primeiro você tá aqui porque eu acho você um cara bacana, eu te admiro. Obrigado. Né? Tô lá no... Obrigado. Também corto lá há muitos anos, né, com você. Obrigado pelo prestígio com a gente. Eu acho legal que você sempre fala uma coisa assim. Da história. Você fala uma coisa assim, quem me prestigia, eu prestigio também, né? Então, prestigia que te prestigia. Agradeço você vir prestigiar o nosso podcast, então isso é muito bacana. Pra gente finalizar, eu quero assim, vai ter uma galera nova assistindo a gente, sei lá, eu espero, né? Que conselhos que você dá? Assim, eu sei que conselho não é uma coisa, às vezes, conselho, mas para esses, né, rituais ou ideias, ou fazer o bem, ou ser voluntário, ou meditar, ou ser curioso, para essa galera que de repente quer empreender no Brasil, de novo, né? É ser herói, porque ninguém ajuda a gente. Pelo contrário, né? Pelo contrário. Pelo contrário, né? E a gente fala dando risada, né? Cara, mas é difícil demais, muito difícil, né? Se a gente pagar, tudo tem que pagar e toda a carga tributária, nossa, cara, a gente não sei como é que a gente sobrevive, a gente é camaleão mesmo. Então pensando assim que tudo que você falou de uma forma direta ou indireta, traz essa mensagem do camaleão, seja o que você aprendeu no esporte, seja o que você aprendeu na barbearia Corleone como empreendedor e tomar porrada, seja na pandemia, enfim... Algumas mensagenzinhas legais que eu quero que você deixe aí pra gente, pra essa galera que quer empreender, ou seja, ou a mesma mensagem de vida. Olha, mirando os jovens, porque aqueles que têm a minha idade já sabem disso, já estão mais cascudos, né? Mas mirando os jovens, o sucesso ele leva tempo, não tenha pressa. A rede social hoje diz pra você que é muito instantâneo. Ela te dá 15 segundos para fazer um stories, para você tentar colocar 8 vídeos ali com takes de 2 segundos cada um, para que você não perca muito tempo fazendo muita análise crítica dos fatos. Mas quando eu digo sucesso leva tempo, é para tudo. Você ter uma amizade sincera com alguém leva tempo de desconstruir. Se você tá acima do peso, leva tempo para emagrecer. Se você quer aprender uma nova língua, leva tempo para você conseguir falar. Se você abre uma empresa, ela leva tempo. A maturação, os clientes, quem trabalha com você, o legado que você deve construir, ele não deve se basear em vou abrir uma empresa, vou vender para um fundo, vou ficar milionário, vou fazer um aplicativo e isso vai resolver a minha vida e eu vou ser capa da Forbes. Eu tenho visto muita coisa, talvez seja meu julgamento, mas vendo de coisas horríveis da rede social, mostrando meninos de 18, 19, 20 anos se dizendo multimilionários. Hoje, um pouco mais claro, sabendo que lucram com a perda dos outros, se dizendo multimilionários e que você pode ficar multimilionário também. Gente, não dá tempo de um menino de 18, 19 anos que começa sozinho virar um multimilionário. Então... isso simplesmente não existe. Ele consegue ficar se você apostar no jogo do tigrinho e ele vai ficar com 30% de tudo aquilo que você perder. Quando eu vejo, tem um menino que ele gravava uns vídeos aqui, que ele vinha num shopping aqui no Cidade Jardim e ele gastava 600, 700 mil reais em compra e depois ele saía distribuindo para os outros as compras que ele fez. Era um menino de 18 anos. Se eu tenho crítica a isso ou não, nenhuma. Cada um faz o que desejar, desde que não seja crime. Mas você que está aí do outro lado, não acredite nessa história. Porque quando alguém vai numa loja e tem 19 anos para torrar 200 mil reais num dia, 600 mil, 500 mil no outro,
não daria tempo, por melhor que seja o seu negócio, por mais próspero que ele seja, não dá tempo de você juntar tudo isso. Quando você vê alguém numa casa enorme, com 18 anos, falando, comprei isso aqui, só fazendo dropship, sei lá o que pode ser, não deu tempo. Eu nem de sei o que é isso aí que acumular. você falou, dropship. Não, alguns termos eles ficaram conhecidos na internet com um dinheiro fácil, assim, sabe? Eu pego, eu compro um negócio no AliExpress, eu anuncio aqui numa paginazinha, eu não tenho estoque de nada, eu vendi ali e ganho um spread. Virou o mundo do E que tá tudo bem, o dropship não é o problema. O que eu digo é só aqui mostrar para vocês que essas pegadinhas todas, você teria que ter muito tempo rodando para conseguir acumular dinheiro suficiente para comprar uma casa de 20 milhões de reais. Porque uma casa de 20 milhões de reais, ela tem o custo de 20 milhões de reais, você vai criar um carro de 3 milhões de reais, vai ter um monte de coisa. Não caiam nessa. Se eu puder deixar a mensagem, tudo que você for fazer leva tempo. O sucesso ele não é instantâneo. Quando eu digo sucesso, todas essas coisas que eu falei. Às vezes eu quero atingir meu peso ideal, eu quero atingir saúde, isso é sucesso. Saúde mental. A saúde mental, principalmente. Cuidem da cabeça. Boa. Façam terapia. Terapia online hoje é facinho. Você para em qualquer lugar, põe fone de ouvido, fala 1 hora com uma pessoa que só vai... vai te incentivar que você diga em voz alta coisas que talvez você busque a resposta há muito tempo e não sabia que elas estavam em você. Espero não ter sido muito filosófico com isso, mas, cara, eu acho que acho que é isso. Você falou, a gente tá falando de paciência, o camaleão é paciente na hora da caça, né? É isso aí, é uma geração muito imediatista, né? E isso gera ansiedade, isso gera depressão, gera tudo isso que a gente tá falando. Cara, muito legal. Você... Pô, eu que agradeço, é o primeiro, né? Muito sucesso, então nós vamos trazer sucesso. Vai ser legal, a ideia aqui, cara, não é nem ganhar dinheiro com isso, a ideia é a gente passar um pouco dessa mensagem mesmo de pessoas que podem inspirar essa galera, inspirar todo mundo, né? Não só os mais novos, os mais velhos, com a real. A história é real, né? Que se contou aqui é real, a verdade, né, cara? Porque essa coisa de vender fantasia e essa dificuldade, esses desafios que a gente enfrenta, como enfrentar os desafios, isso que a gente quer deixar aqui na Mensagem dos Camaleões. Obrigadão, Brunão. Obrigado, meu amigo. Valeu, tamo até. Junto.